E o Corinthians pode ter definido 320 milhões de reais para negociar atacante, que tem se tornado um dos maiores destaques dessa temporada de 2025. E ainda falando sobre atacante com contrato até o final dessa temporada, Thales Magno tem futuro incerto no timão. E o meio-campista do Barcelona, Frenkie de Jong, rasgou elogios ao atacante Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um jogador da seleção da Holanda, elogiando o atacante Memphis. Dessa vez, o meio-campista do Barcelona, o Frenkie de Jong, rasgou elogios ao camisa 10 do timão. O Memphis está passando por um momento complicado. Jogador que deverá ficar de fora de mais uma partida do timão. O jogo de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Decisão tomada pelos médicos, fisioterapeutas, em acordo com a comissão técnica, mediante ao edema muscular que o Memphis está. Ele sofreu esse edema no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro. E desde então o jogador foi à ausência. Por exemplo, na partida da semana passada contra o Fluminense ele não jogou. E dessa vez também deverá não jogar contra a equipe do Sport. Memphis, que há alguns dias atrás fez um forte desabafo em suas redes sociais, fazendo muitas críticas, reclamando contra quem fala sobre ele. Tivemos notícias falando sobre os valores aonde ele mora, o hotel e tudo mais, e absolutamente que saíram notícias também dizendo que o Memphis ficou insatisfeito com o plano do Corinthians para que ele retornasse às pressas dos jogos com a seleção da Holanda. Então o Memphis passa por um momento complicado, mas os seus companheiros de seleção da Holanda seguem o elogiando. Alguns dias atrás, o Van Dijk, zagueiro do Liverpool e também da seleção da Holanda, elogiou o Memphis. E dessa vez, após o jogo do Barcelona contra o Newcastle, o meio-campista Frenkie de Jong acabou elogiando o Memphis. Vamos para as palavras dele. Memphis tem muita influência. Logo depois que ele assinou com o Corinthians, uma emissora na Holanda comprou os direitos do Campeonato Brasileiro. Eu mesmo assisto quando posso, apesar de, para nós, ser bem tarde. O futebol brasileiro tem qualidade, ótima atmosfera, estádios incríveis e muitos talentos. O Memphis está indo muito bem, acabou de se tornar o maior artilheiro da seleção da Holanda, uma grande conquista, considerando todos os atacantes que já tivemos. Ele também é líder em assistências, é um jogador de alto nível. Fico feliz por ele e espero que ele continue assim. Pelo que sei, ele está muito feliz no Brasil e gosta bastante. Então, meio-campista Frenkie de Jong foi mais um a elogiar o camisa 10 do timão, o Memphis. A minha opinião quanto a essas palavras do De Jong é a seguinte. Primeiramente, para o Corinthians isso acaba não tendo impacto nenhum para de repente alguém pensar o Corinthians está sendo visto lá fora, está sendo reconhecido lá fora. Não, o Corinthians não precisa disso. Somos quase 40 milhões de corintianos e o Corinthians é conhecido no mundo todo. Somos bicampeões mundiais de clubes da FIFA e absolutamente o maior clube do futebol brasileiro e um dos maiores clubes do mundo. Mas capitão, então o que te chamou a atenção nessas palavras do De Jong? Primeiramente, o que eu sempre falo para vocês, que o Corinthians precisa de mais ações lá fora envolvendo o Memphis. Uma das maiores críticas sobre o Memphis são os custos que ele tem. Então, se uma emissora da Holanda decidiu comprar os direitos do Campeonato Brasileiro por causa do Memphis, então o Corinthians realmente necessita ir para fora para atrair receitas envolvendo o Memphis. Eu sempre falei para vocês que o Corinthians necessita, aliás, fazer isso daí. É um momento complicado do Memphis. Muitos o criticam pelo fato dele parecer se dedicar mais à seleção da Holanda do que ao Corinthians. Então, ele tem números excelentes pela sua seleção, é o maior artilheiro, líder de assistências, mas aqui no Corinthians ele precisa também ter esse status. Não é somente pela seleção da Holanda. Para nós corintianos, pelo menos para mim, o que ele faz pela seleção da Holanda não muda nada. Ele precisa fazer isso no Corinthians. Eu gosto do Memphis, vocês sabem disso. Eu particularmente
Não sou um dos que defende a sua saída, eu gostaria que ele ficasse, mas faltam ações. O Corinthians precisa correr atrás de mais ações para atrair mais receitas. E está aí a resposta. O que De Jong falou chamou muita atenção ao meu ponto de vista. O Corinthians tem que ir lá fora, principalmente na Holanda, para fazer mais ações envolvendo o nosso camisa 10. E agora vamos falar sobre o atacante Thales Magno, que chegou muito bem ao Corinthians e hoje tem futuro incerto, pensando em 2026. O Thales Magno chegou ao Corinthians na metade da temporada passada e já logo de cara se tornou um jogador bastante importante no período em que o Timão era comandado pelo Ramon Dias. Chegou marcando gols, fazendo grandes jogos, se tornando um jogador importante. Ele que veio por empréstimo, um empréstimo que seria até a metade desse ano, mas no início da temporada o Corinthians negociou com o New York City e acabou garantindo a permanência do jogador até o final dessa temporada. O início de 2025 do Thales foi espetacular, marcando muitos gols pelo Campeonato Paulista, sendo um jogador muito importante, mas de repente o atleta passou a regredir e hoje é uma das últimas opções do Dorival Júnior para o sistema ofensivo, para o ataque. A última vez que o Thales ganhou uma oportunidade entre os titulares foi em jogo do dia 23 de julho contra a equipe do Cruzeiro, 0-0 na Neoquímica Arena. Ele não foi muito bem, ganhou alguns minutos nos jogos posteriores, mas não está agradando, não vem nada bem. Então hoje, como eu disse, é uma das últimas opções para o ataque do Timão. A última partida que ele marcou um gol foi no dia 16 de julho, em vitória contra a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E o jogador, como eu disse, tem contrato até o final desse ano. Hoje, dificilmente o Corinthians vai conversar com o jogador pensando em uma renovação. Hoje, pelo que se fala, o mais fácil é o atleta no início do ano que vem deixar o Timão e voltar para a sua equipe. Como eu disse, o New York City, ele tem contrato até o final de 2027. A não ser que de repente o Thales daqui para frente ganhe oportunidades e comece a evoluir novamente, aí absolutamente que as chances de permanência começarão a aumentar. Mas hoje, uma permanência do Thales, falar em de repente ele ficar para o ano que vem, hoje é muito difícil acontecer. A minha opinião quanto à situação do Thales é a seguinte: eu particularmente penso assim, é uma pena. O Thales, eu gosto dele, é um bom jogador, é um atleta que estava resolvendo ali, atuando pela ponta esquerda, no drible, um jogador que estava indo muito bem, principalmente quando ele chegou no início dessa temporada e de repente começou a regredir. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que o Thales, naquele início de Campeonato Paulista, faltou o Ramon ter dado uma sequência maior para ele quando ele estava indo muito bem. Por exemplo, o Thales entrava num jogo, resolvia, depois ficava 1 ou 2 jogos de fora. Então isso eu acho que acabou atrapalhando um pouco o processo de evolução. Mas com o Dorival, ele ganhou oportunidades na titularidade, principalmente quando nós tivemos o Memphis machucado, o Yuri Alberto machucado, só que ele acabou não indo bem. Aí de repente o Dorival decidiu usar, por exemplo, o Guinegão, que acabou indo bem demais. Hoje o Guinegão é um dos principais nomes do ataque do Corinthians e o Thales acabou ficando para trás. Então, uma pena a situação atual do jogador. Eu torço por ele, de repente, que ele entre em algum jogo e vá bem, de repente comece a evoluir daqui para frente. É um jogador muito caro. Eu vejo que o New York City não aceitaria vender o Thales por menos de 110, 120 milhões de reais. Sabemos que o Corinthians não tem condições. Então, hoje, analisando o cenário, dificilmente o Thales deverá ficar no Corinthians em 2026. Tanto pelo futebol que ele está apresentando, quanto pelos altos custos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre valores que o Corinthians possivelmente decidiu para aceitar uma proposta envolvendo o atacante que vem se destacando demais, o Guinegão. Guinegão, sem dúvida nenhuma, se tornou um dos principais jogadores do Corinthians nos últimos jogos, mais precisamente das últimas 6 partidas. No dia 13 de agosto, o Yuri Alberto precisou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal às pressas e foi aí que o Dorival decidiu dar uma sequência ao Guinegão. E ele jogou 6 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. Não somente pelos números
altíssimos, mas sim pelo que ele desenvolveu em campo durante esse período. Um jogador muito bem na sua função, se movimentando, dando muito trabalho para os defensores adversários e além, claro, da obediência tática, um jogador muito dedicado quando necessário, ajudando na ocupação de espaços e também dando combates na marcação, ajudando até no sistema defensivo. Então, Guinegão, com esse progresso enorme que ele teve, absolutamente que já vem chamando a atenção do mundo da bola. Já tivemos informações que o Corinthians já recebeu uma proposta do Zenit de quase 100 milhões por ele, e há quem garanta que o Zenit deve voltar com uma proposta maior na casa de 120 milhões de reais, mas o Corinthians não vai negociar o jogador. Pelas informações que chegam, o Corinthians definiu um valor mínimo para começar a conversar sobre o Guinegão, e é na casa de 320 milhões de reais. 50 milhões de euros. Há quem diga que os empresários do jogador já começam a trabalharem com valores da metade disso, 25 milhões de euros, algo na casa de 160 milhões de reais. Absolutamente que o Corinthians não quer, absolutamente que o Corinthians não vai aceitar negociar o jogador agora. Então, pelo que se fala, o Corinthians só aceita começar as conversas com 50 milhões de euros, algo na casa de 320 milhões de reais. Uma forma encontrada para preservar o atleta. Então, Guinegão, para o Corinthians começar a conversar, somente 320 milhões de reais. E sinceramente, se as coisas realmente forem dessa forma, concordo plenamente. A minha opinião quanto a essa questão do Corinthians ter definido um valor mínimo para negociar o Guinegão, para vender o Guinegão, é a seguinte: estamos falando de 50 milhões de euros, algo na casa de 320 milhões de reais, tudo depende da cotação do euro. E eu vou falar bem a verdade para vocês, eu concordo com essa decisão da diretoria do Corinthians, se realmente a decisão foi essa. E claro, se chegar uma proposta hoje de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais pelo Guinegão, o Corinthians vende. O Corinthians vende qualquer jogador por esses valores. Então, estamos falando de valores altíssimos, estamos falando de valores que eu, particularmente, apesar do Guinegão estar se destacando demais, o Corinthians não receberá uma proposta por ele desses valores. Mas estamos falando de um jogador que, se for bem trabalhado, como está sendo, estamos já com, pelo menos ao que digam, de informações que o Corinthians está prestes a receber uma proposta de mais 100 milhões por ele, com apenas 6 jogos, então é continuar nesse ritmo. Primeiramente, o Corinthians necessita perder a fama de facilitar saídas de jogadores, de joias, por valores muito baixos. Então, é só fazermos uma breve pesquisa dos anos anteriores, os valores que o Corinthians tem vendido as suas joias. Então, primeiramente, é acabar com essa fama. O Corinthians precisa vender jogadores por 200, 300, 400 milhões de reais, como alguns rivais andaram fazendo. E estamos falando de jogadores que realmente valem. O Guinegão hoje, imagine o Guinegão nessa evolução daqui a um ano, da próxima janela de transferência principal do futebol europeu na metade do ano que vem. Então imaginem o tanto que esse jogador deve estar valorizado. Então é saber trabalhar. Claro, volto a dizer a vocês, se chegar uma proposta de 320 milhões, qualquer jogador do Corinthians é vendido. Pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Rodrigo Garro, pode ser o Memphis. Estamos falando de valores absurdos de negociações do futebol brasileiro. Então, esses valores, se realmente foram definidos, no caso foram para preservar o jogador, para o Guinegão ter tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu futebol, e eu concordo plenamente, tem que ser assim mesmo, quando eles têm que acabar com essa fama de vender mal as joias. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do meio-campista do Barcelona, Frenkie de Jong, sobre o nosso camisa 10, o Memphis. E quanto ao Thales Magno, o que vocês acham? Por que será que o Thales acabou regredindo tanto o seu futebol? E vocês acham que ainda existe alguma possibilidade dele permanecer no timão no ano que vem, continuando nesse ritmo? E quanto a esses possíveis valores que o Corinthians estipulou para começar a pensar em negociar
o nosso craque, o Guinegão, 320 milhões de reais. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!